Vai dar treta, eu sei, vai dar treta. Nesse canal falar disso aqui, eu tenho certeza. Vai dar treta, fala da terra plana. Então pega sua Bíblia antes que você desama. Vai lá, vamos verificar o que ela diz, porque o povo pediu pra me falar disso aqui. Vou apanhar, tenho certeza. Vou apanhar esse canal. Tô doido demais. Vamos lá. Galera, por incrível que pareça, esse aqui é o Pense Bem. Parece que não cabe falar pra você pensar bem e falar que nós vamos falar a respeito de terra plana no século 21. Sempre que falamos em algo que é difícil das pessoas aceitar ou é totalmente contrário daquilo que é ensinado para as pessoas, é considerado uma teoria da conspiração. Então isso sim é uma teoria da conspiração. Falar de terra plana é falar daquilo que é contrário a todos os ensinos que nós recebemos. Desde que nós entendemos por gente, nós conhecemos que a Terra é um globo. Nós entendemos e aprendemos assim desde criancinhas. Nas escolas é ensinado isso, que a Terra é uma esfera que gira em torno do Sol. E o Sol é o centro de todo esse sistema. Mas tem algumas pessoas que não ensinam isso. Tem algumas pessoas que teimam e insistem em dizer que a Terra é plana. Cara, eu me deparei com isso alguns dias atrás e eu fiquei assim, esse povo é louco, esse povo só pode estar biruta. Mas, por incrível que pareça, eles queriam afirmar que a Bíblia ensina isso. E eu falei, meu Deus, dá graça pra essa galera aí, porque eles estão viajando demais. E eu comecei a querer ouvir os questionamentos deles, porque eu sabia que Isaías diz que a Terra era redonda. E aí eles queriam ir contra a palavra, e eu quis ouvir eles. E eles começaram a dizer que a ciência está mentindo para nós, e nós, como leigos, não tínhamos a capacidade de provar isso, mas com o tempo a verdade está vindo à tona. Ele queria mostrar para mim que todo esse conteúdo que a NASA libera, que os estudos geográficos da ciência, da física, eles estão errados e essas pessoas estão manipulando as outras pessoas com esses estudos. E os vídeos que elas criaram são vídeos manipulados. Por exemplo, eles dizem que a viagem do homem à Lua é uma mentira. Dessa viagem do homem à Lua eu já desconfiava. Eu ficava me perguntando a respeito da Lua também. Mas eles começaram a me mostrar alguns vídeos para tentar desmentir esses cientistas, essas pessoas que defendem o globo, defendem o formato esférico da Terra. E eles começaram a mostrar vídeos de, por exemplo, viagens de avião e até mesmo viagens de drones que vai ao céu e mostra que lá de cima a linha do horizonte ela é reta, ela não se encurva em momento algum, inclusive não dava para ver mesmo, era reto. Mas eu ficava pensando assim, é por causa da altitude, né? Está muito perto da Terra ainda e não deu para fazer a curvatura ainda, mas vai chegar um momento que essa curvatura vai aparecer. Inclusive eles até mostravam alguns vídeos gravados que mostrava a curvatura da Terra, mas eles usavam o seguinte argumento, que esses vídeos foram gravados por câmeras como a GoPro, que são panorâmicas, e também usados a lente de peixe. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou pôr aqui uma foto dela, por exemplo. Ela dá esse efeito. Como eu trabalho com programas de edição de vídeo e efeitos especiais, eu tenho uma facilidade maior para saber quando um vídeo é manipulado. E é interessante que eles me mostraram uma foto que eu fiquei assim, cara, isso aí até uma pessoa que não entende sabe que essa foto foi manipulada, tem algo errado aqui. E o que eu não quis aceitar é que essas fotos eram realmente fotos tiradas pela NASA. Por exemplo, essa foto aqui do homem à Lua é uma foto que o próprio astronauta tira quando ele vai à Lua. E se você perceber, lá no fundo tem o planeta Terra, que bem pequenininho. Mas essa outra imagem aqui, que eles dizem que é da própria NASA, essa imagem, ela tem uma distância maior da Terra
com a Lua. Foi tirada por um satélite. E se você perceber, ela mostra a Lua e depois da Lua, lá do outro lado, o planeta Terra. E o que não dá para encaixar, e que não tem lógica nenhuma, é que o planeta Terra aqui está muito maior do que na outra foto. Agora eu vou deixar vocês comparar as duas. Vocês percebem? Então tem uma coisa que não está lógica aqui, nessa imagem. Agora é claro que isso não é o suficiente para você crer na Terra plana. E isso continuava sendo um absurdo para mim. Eu pensei assim, se eles dizem que essas pessoas manipulam, por que que eles mesmos não estão manipulando essas imagens? Você está entendendo? Então eu comecei a ver mais vídeos deles. Eu comecei a entender que eles queriam mostrar que existe uma ciência séria e correta que desmente a Terra global, que desmente essa Terra heliocêntrica que gira em torno do Sol. E eles me mostraram vários vídeos interessantes, dá pra você questionar mesmo. Mas o que eu achei interessante, e eu vou mostrar pra vocês, é o que eles disseram que a Bíblia diz. E olha só o que eles disseram pra mim, que Gênesis ensina. Lá no verso 6 do capítulo 1 de Gênesis, em diante. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Verso 8. E chamou Deus a expansão céus. E com esse texto eles me disseram que em cima do céu há somente água. Eles disseram, né? Haja uma expansão no meio das águas. E essa expansão no verso 8 diz que é céus. Então, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E eles me disseram que o verso 9 em diante, Deus dá uma ordem para que gere a parte seca e que a parte que resta, que no caso fora a parte seca, se chamaria mar. E depois disso, ele construiria o sol e a lua e as estrelas. E eu falei assim, tá, tudo bem, eu concordo com isso. E eles disseram pra mim o seguinte, e é aí que tá, você não tá entendendo. Mas se você entender o que a ciência ensina, você vai ver que tem um problema aqui. E ele foi e disse assim pra mim, abra sua Bíblia em Gênesis 1 e vai lá no verso 14 em diante. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E aí eu olhei esse texto e me perguntei, qual que é o problema desse texto com a Terra esférica? E ele me disse o seguinte, esse texto mostra que o Sol e a Lua e as estrelas foram criadas depois para iluminar a Terra. Ou seja, se o Sol, a Lua e as estrelas foram criadas para iluminar a Terra e para governar o dia e a noite e para nos dar sinais de tempos, como que tem a possibilidade de o Sol ser o centro onde a Terra gira em torno dele? Qual que é a lógica da Terra está girando em torno do nada? Se não existia Sol, como que esse texto pode ser verdadeiro? Aí eu perguntei, será que a Bíblia está errada? Por que a ciência não mentiria? Mas aí veio outra pergunta na minha cabeça. Por que ela mentiria? E algo me chamou a atenção nisso tudo. Eu fiquei pensando, se o Sol não é o centro, por que eles inventaram isso, colocou o Sol como centro e todas as coisas girando em torno do Sol? Você já se perguntou por que a história mostra tanta adoração ao Sol? Você já se perguntou por que a história conta a história de tantos deuses pagãos que é uma referência ao Sol? Por exemplo, Mitra é o deus Sol. Na Babilônia, a adoração ao Sol
era constante e eles adoravam o sol porque criam que toda fonte de vida vinha dele. Através do resultado do sol, eles entenderam que o sol era um Deus. E olha só o interessante, uma das primeiras pessoas que apresentou o sol como centro de todas as coisas foi Pitágoras, um maçom. E essas coisas é ensinada pra gente desde criança, desde pequeno. E isso eles estão levando a gente a pensar do jeito que eles querem e a manipular a gente mais facilmente. Eu tenho certeza que vocês estão achando que eu sou louco, que eu sou doido. Eu estou falando isso aqui pra vocês, vocês estão falando agora, cara, você é doido. Exatamente como eu disse para as pessoas que me falaram isso a primeira vez. Cara, a partir desse momento, assista até o final. Eu te peço só isso. Vou mostrar alguns versos pra você que vai ficar impossível você dizer: não, isso aí tem outra interpretação. Não tem como você ver esses versos e entender esses versos e dizer assim: cara, a Terra é como a ciência em si. É um sistema que gira em torno do Sol. Eu sei que a Bíblia ela não foi feita para ser um livro científico, mas eu sei de uma coisa: tem verdades nela que nós não podemos ignorar, que nós não podemos deixar de lado. Em Josué capítulo 10, verso 12 em diante, diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aqui o sol, ele parou. Deus dá uma ordem: sol, pare. E tem pessoas que lêem isso aqui porque foi ensinado pela ciência que o sol está parado já e que quem está girando é a Terra. Diz o seguinte: não, isso aqui é porque o escritor escreveu com um olhar de que como a gente vê. Então a gente vê o sol andando. Então o escritor escreveu isso aqui. Não, foi Deus que mandou. Ou Deus falou pro sol parar, ou ele não falou. Se ele falou pro sol parar, é o sol que parou. Olha só o que está escrito lá em Jó, capítulo 9. Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e os transforma no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem, o que dá ordens ao sol e ele não nasce, o que sela as estrelas. Meu irmão, o sol, ele recebe ordens de Deus para andar e para parar, para nascer e para se pôr. Olha o que se diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 5. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Quem que está se movendo nessas passagens? Inclusive a última que eu li aqui, a penúltima de Jó, diz que a Terra ela está firmada, parada, enquanto a ciência ensina que ela está andando, rodando, e o Sol parado, firmado. A Bíblia está completamente contra os ensinos dessa ciência. Olha o Salmo 19, o que ele diz: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Presta atenção nisso aqui. Verso 5 agora. Que é qual noivo É como o noivo. Tá falando que o sol é como o noivo. que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade dele, e nada se furta ao seu calor. Como você lê uma passagem dessa e vai dizer que o sol está parado? O sol está andando aqui. Está como se fosse um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a seu caminho, a sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. Tá muito claro. E um detalhe, se você diz que a Terra é esférica por causa daquele verso em Isaías, capítulo 42, no verso 22... E ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina,
e o desenrola como tenda para nela habitar. A palavra usada aqui é círculo, é uma circunferência, não está falando aqui de esférica, de globo, está falando de circular. O que é isso? Um prato, um CD, uma pizza, por exemplo, é circular, mas é plana. A Terra está firmada, ela não está rodando, ela não está girando e ela não está em movimento. Salmos 96, verso 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. 1 Crônicas 16, verso 30. Trema diante dele toda a terra, o mundo se acha firmado, de modo que não pode se abalar. Jó, capítulo 38, verso 4. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-nos saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem é que mediu com o cordel, sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Você não concorda com o fato que a ciência apresenta que nós somos uma evolução dos macacos? E por que não concorda? Um dos motivos é porque não é bíblico. E você crê que a palavra de Deus é a verdade. E eu também creio. E um dos motivos que eu creio na Terra plana é que ela é bíblica. Parece ser muita burrice crer nessa Terra plana. Porque foi ensinado desde criança pra gente. Mas uma pessoa disse uma vez: a mentira ensinada várias vezes se torna verdade. Galera, sabe por que isso é importante? Isso é importante porque eles querem fazer a gente acreditar que esse livro é uma mentira, que esse livro é uma comédia. E outra, esse sistema da Terra heliocêntrica é uma forma de uma adoração que eles fizeram ao Deus Sol. E se vocês for pegar esses textos como figurados, vocês vão ter que fazer isso com toda a Bíblia. Vocês vão ter que figurar toda ela, o contexto desses versos e descartar Gênesis. Vocês vão ter que pegar e falar: não, isso aí é tudo abobrinha. Não existe Adão e Eva, porque se figurar uma coisa na criação ali de Deus nos 7 dias, tem que figurar tudo. Não podemos figurar só o que a gente quer. Tem umas centenas de versos, são mais de 100 versos provando e desmentindo a Terra heliocêntrica, esse sistema onde o Sol é o centro. A Bíblia, cara, ela ensina a Terra plana. E eu fico com ela. Então é isso aí, se você assistiu esse vídeo até aqui, quer dizer que você é muito doido. Pesquise mais. Pense bem nesse assunto.